Bom dia, irmãos. A leitura de hoje vai ser lida no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25 até o 34. Mateus 6, 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por Senhor conceder a vida, Senhor, a cada pessoa aqui. Muito obrigado por todas as suas bênçãos. Senhor, por favor, seja abençoando a sua palavra que vai estar sendo pregada aqui hoje. Seja dando entendimento a cada pessoa aqui, Senhor. Muito obrigado por todas as suas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro e agradeço por tudo, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, amada igreja do Senhor. Que a paz e a alegria do nosso Jesus esteja sempre conosco. Amém? Bom ver os irmãos e irmãs aqui hoje adorando ao nosso Deus. É bom ver, tem algumas pessoas nos visitando que estão fazendo o curso de teologia também, ou alguns convidados deles. Sejam muito bem-vindos. É ótimo estarmos aqui juntos, bom ver. Eu vi a dona Olívia aqui, agora não estou vendo mais, mas ela estava, talvez ela esteja um pouco cansada, nossa irmã Olívia, mas ela sempre é um encorajamento para todos nós, quando nós vemos a dona Olívia aqui conosco. Nós acabamos de cantar um hino agora, fique quieto e saiba que eu sou Deus. Isso é Deus nos dizendo, para que nós fiquemos quietos e para que nós saibamos que Ele é Deus. Nós temos vivido tempos de muita ansiedade por todo lado, que nós vamos e conversamos com as pessoas. Nós estamos passando por momentos de tensão, momentos de ansiedades, talvez movido pela crise que o país às vezes atravessa, ou mesmo pelas circunstâncias que a própria sociedade ao longo do caminho vai gerando algumas ansiedades, desemprego, às vezes diagnósticos médicos que geram ansiedades em nossas vidas. Crianças, adolescentes, que agora vai chegando no finalzinho do ano, as provas finais na escola, vai gerando uma certa ansiedade, os jovens fazendo vestibular para ingressar numa faculdade, e isso gera muitas vezes uma tensão, os pais acompanham essa tensão, mas nós temos vivido realmente momentos e tempos de ansiedade. Como é que você tem administrado isso? Como é que você tem administrado essa sua ansiedade, essa sua
essas circunstâncias que às vezes acontecem. Às vezes dá vontade de gritar bem alto, dá vontade de abrir uma gaveta e dar um grito lá dentro e fechar, porque a ansiedade, às vezes a gente fica tão tenso que, eu lembro que tinha esse já ficava nervoso, ele descarregava o nervosismo dele, mas tem gente que descarrega a ansiedade em outras coisas. Mas eu lembro que tinha um personagem daquele Chaves, o Seu Madruga, que quando ele ficava nervoso, ele descarregava o nervosismo dele no chapéu, né? Jogava no chão e pulava em cima dele, né? Mas existem algumas maneiras que as pessoas encontram para descarregar a ansiedade. Mas Jesus, ele nos convida a refletirmos sobre essas nossas ansiedades, sobre essas nossas lutas, essas tensões que nós passamos. Eu sempre, quando eu estou vindo aqui para o prédio, no domingo de manhã, eu faço um caminho, e eu passo debaixo de um viaduto, saindo ali do Jardim Aurélia, e pegando o Bonfim, passo debaixo da Suleste, e ali eu sempre vejo bem debaixo do viaduto, ainda não tem concreto nas paredes embaixo do viaduto, e sempre quando eu passo ali, eu vejo algumas samambaias que crescem ali, naquele local. E costuma até ficar algumas pessoas que dormem ali debaixo do viaduto, mas passam ali, dormem. É um local realmente ríspido, um local... mas é interessante que sempre quando eu passo ali, está cheio de samambaias que crescem naquele local. E eu fico imaginando, nem chuva não pega lá, porque está bem debaixo do viaduto, não pega chuva. E talvez uns 20 dias atrás que eu passei lá, não tinha mais nada. O pessoal da prefeitura passou fazendo a limpeza dos matos, né? E para alguns é matos, para outros é planta, mas passou limpando tudo. E eu passei um domingo de manhã lá, cadê a samambaia? Não tinha nem mais uma lá, tudo cortada. Mas há 2 domingos atrás, passei, ela já estava começando a crescer novamente, porque elas brotam. E hoje eu passei lá uma vez, estavam lá, falei, vou dar a volta, vou passar de novo, quero ver elas de novo. E estava lá, as samambaias todas bonitas, umas folhas grandes, e não tem ninguém que joga água lá, entre aspas, né? Quem será que cuida delas, para ser tão verdinhas? Eu fico imaginando o que passa, se aquela samambaia tivesse um cérebro, se ela tivesse uma mente, o que estaria passando na mente dela? Que preocupações que elas teriam? Será que vai chegar chuva até aqui? Então, elas não se preocupam com nada, porque não tem como preocupar, mas o Pai está cuidando, e elas continuam verdinhas. Se você passa lá agora, elas estão verdinhas, estão exuberantes, e Deus está cuidando, num lugar ríspido, mas elas estão lá. Elas não conseguem sair daquele local para ir buscar água, elas ficam plantadas lá, literalmente, e elas não saem, mas elas estão lindas naquele local. E é isso que Jesus nos convida, a olhar para as nossas vidas e entender quem é que está cuidando. Certa vez Jesus estava com os seus discípulos, e uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Jesus ensinava sempre sobre o reino de Deus, Jesus curava, tinha uma palavra, Jesus estava sempre cuidando. E quando chegou no fim de uma tarde, de uma daquelas tardes que Jesus estava andando com os seus discípulos, e sempre uma multidão acompanhava ele, chegou no final de uma daquelas tardes, os discípulos de Jesus começaram a ficar muito preocupados, e essa preocupação começou a gerar uma ansiedade muito grande nos seus discípulos. Vamos para Lucas capítulo 9. O Mateus, ele leu então Mateus capítulo 6,
Jesus falando sobre a ansiedade, as coisas desta vida. E agora nós vamos ver um exemplo prático do que Jesus falou em Mateus capítulo 6, lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 6 é o momento em que Jesus estava ensinando, é o momento em que Jesus estava no Sermão do Monte. Ele estava no monte fazendo um sermão, dando vários ensinamentos para os discípulos. Mas agora em Lucas no capítulo 9, nós vamos ver que Jesus vai mostrar algumas coisas na prática sobre aquilo que ele falou em Mateus capítulo 6. Lucas capítulo 9, no versículos de 10 a 17. Lucas capítulo 9, versículos de 10 a 17. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Eles as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curavam os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos num lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Agora Jesus vai mostrar na prática o que ele falou lá no sermão, quando ele estava no monte. Jesus agora está numa situação junto com seus discípulos, aonde aconteceu um evento em que trouxe uma certa preocupação e um desconforto muito grande aos seus discípulos, ao verem aquela multidão precisando de comida, precisando de descanso, e gerou nesses discípulos uma certa tensão, preocupação e ansiedade para que pudessem alimentar todo aquele povo. Quando nós andamos ansiosos, eu não sei você, mas tente refletir em alguns momentos de ansiedades e preocupações na sua vida. Quando nós andamos ansiosos por alguma coisa, nós não conseguimos muito ver soluções. A nossa mente muitas vezes fica tão ligado nas preocupações que não tem espaço muitas vezes para soluções. E infelizmente o espaço é ocupado somente para as coisas negativas, na preocupação. Nós só conseguimos ver coisas que não vão contribuir. É interessante como é que nós somos assim. E agora nós estamos vendo aqui em Lucas capítulo 9, os discípulos observando pontos negativos. Versículo 12: manda eles embora, para que eles encontrem comida, porque nós não temos, nós estamos sem comida, nós estamos num lugar deserto. Se você pega essa mesma passagem, também nos outros evangelhos, em Mateus, está ficando de noite. Você pega lá em Marcos, nós não temos dinheiro.
todas as coisas negativas eles conseguiram pontuar. E a ansiedade, quando nós estamos ansiosos por alguma coisa, quando nós estamos preocupados demais com alguma coisa, infelizmente, a nossa mente parece que trabalha contra nós, que nós vamos ver só os pontos negativos. Mas Jesus, Ele vai agora ensinar na prática o que Ele falou no Sermão do Monte. Ele vai ensinar a todos nós algumas coisas importantes para administrarmos esses momentos de ansiedade na nossa vida. Às vezes, um desemprego em iminência, o desemprego está quase chegando. Às vezes, nem sei se a palavra é iminência, não sei se eu confundi, mas o desemprego está chegando. A pessoa fica preocupada, e não é diferente num tempo como esse, difícil. Às vezes um diagnóstico médico que chega, e antes de nós realmente entendermos quem é que está administrando todo esse globo aqui, obrigado, de quem está administrando todo esse globo, todo esse mundo, às vezes esquecemos disso, e aí vem um diagnóstico, e a preocupação vem, a ansiedade já é gerada, e nós começamos a ficar preocupados. Às vezes o vestibular está chegando, o jovem já não se alimenta mais direito, já não consegue mais dormir. Nós temos essa grande tendência de sermos assim. Não foi diferente com os discípulos de Jesus, quando eles se encontraram naquela situação. Jesus, ele, no versículo 13, ele diz: dei-lhes vocês algo para comer. Mas Senhor, nós estamos falando com o Senhor, que é o Senhor que resolve tudo. Você está jogando agora para a gente? Nós estamos falando com o Senhor, nós estamos num lugar deserto, sem comida, sem dinheiro, está ficando de noite. Ué, nós estamos falando com o Senhor. É o Senhor que resolve essas coisas. Como é que você está falando agora para a gente mesmo dar as coisas para ele comer? Nós não temos nada. Jesus dá responsabilidade para eles, preocupados, ansiosos, e Jesus ainda impute a responsabilidade neles. Interessante isso. Jesus, ele quer observar, como os seus discípulos iriam reagir diante de uma situação de ansiedade, de preocupação como aquela. Muitas vezes Jesus, Ele quer, através de coisas que nos acontecem, Ele quer ver como é que está a nossa fé, como é que está a nossa confiança nele. Essa semana, nos grupos casas, nós vamos estudar um pouco sobre Tiago, capítulo 1 de Tiago, falando um pouco sobre a perseverança nas tribulações. Muitas vezes as coisas que estão acontecendo na nossa vida, meu irmão, minha irmã, está gerando uma situação, e nós não estamos sozinhos. Não pense você que você está sozinho. A sua ansiedade, a minha ansiedade, ela vem, mas nós não estamos sozinhos. Mas Jesus, Ele mostra aqui claramente para nós, porque Jesus poderia só acatar o que os discípulos disseram, e Jesus resolveu o problema para eles, mostrando que nós somos capazes, com Jesus por perto, com Jesus conosco, o Deus conosco, nós somos capazes de administrar essas preocupações. Porém, Jesus vai dar algumas instruções aqui na prática, que são importantes se nós aplicarmos também nas nossas vidas. Olha só que interessante, se nós ficarmos atentos
as circunstâncias da nossa vida, no versículo 14, Jesus então diz aos seus discípulos: façam-nos sentar-se. Interessante a preocupação ali, e Jesus, penso eu tento imaginar algumas cenas aqui, eu tento imaginar a serenidade de Jesus. Faça esse povo assentar, fala para eles para se assentar, e os discípulos deviam estar louco ali, aquela multidão e aquela coisa toda. Jesus fala com o povo para se assentar. Não, Senhor, você não está entendendo, nós estamos falando para mandar eles ir embora. Diz Jesus: não, você fala com eles para sentar, vocês estão querendo mandar eles ir embora, eu estou dizendo para sentar. Então muitas vezes a ansiedade na nossa vida, ela é gerada porque nós não paramos às vezes para meditar na situação. Às vezes as coisas não estão tão difíceis quanto aquelas que a gente, com a nossa mente gera, porque vem uma situação e a nossa mente já coloca uma gota como se fosse uma tempestade. O primeiro momento é assim, mas Jesus nos convida aqui nesse façam sentar. Jesus nos convida a pare um pouco, reflita na situação, olhe os pormenores, veja quem está com você, veja quem está dizendo para você: fique quieto e saiba que eu sou Deus. E eu não combinei nada com o Bruno, não. Mas é isso que Deus nos mostra. É fácil? Não, não é fácil. No momento da ansiedade, da preocupação, você parar, sentar, para poder ver quem é que está ali, quem é que está perto. Uma outra coisa que Jesus vai dizer aqui: faça-os assentar em grupos de 50. Sabe o que eu penso que mostra isso para nós? Quando nós, diante de uma ansiedade, de uma preocupação, diante de uma tensão, se nós tivermos a coragem de confiar em Deus e parar um pouco, sentar e meditar, agora Jesus está dizendo: se organize, comece a ver as coisas da onde começou, comece a ponderar cada ponto da situação. Jesus fala para se sentar em grupos de 50, Jesus está falando aqui sobre organização, porque talvez os discípulos estavam vendo aquela multidão, e aquela multidão talvez inquieta, porque haja vista que quando a gente está fazendo alguma confraternização, vai ter algum almoço, e vai passando a hora do almoço, como é que o pessoal fica? Já começa a ficar agitado, né? Já vai chegando, a fome vai chegando. Agora você imagina uma multidão de 5.000 homens, começando a ficar de tarde, começando a ficar à noite com fome. Imagina a agitação que não devia estar. Mas Jesus está falando: desse jeito vocês não vão resolver nada. Pare um pouco, se organize em grupos de 50, para vocês entenderem, para vocês terem um mapa da situação. Então, meus irmãos, isso Jesus está nos convidando. E é uma coisa fácil? Não. Imagine você organizar 5.000 homens, que diz o texto, e era a multidão. Imagine você organizar esse monte de homens aqui. Com certeza, se você vai ver o texto, eram multidões, devia ter não só homens no meio ali, mas, enfim, era muita gente. Dá trabalho organizar um monte de gente desse para sentar em grupo de 50? Quantos grupos vão dar em grupo de 50? Nem fiz a conta. 100 grupos de 50, imagina. Isso aqui contando os homens.
Imagina os discípulos tendo que organizar isso tudo. Dá trabalho organizar? Dá. Mas uma das coisas que diminui a tensão, a ansiedade na nossa vida, Jesus está nos ajudando a entender, é parar, meditar, se organize. Se organize. Agora o versículo 15: os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Meus irmãos, sabe por que muitas vezes a ansiedade vem, a tensão vem, as preocupações vêm? Porque muitas vezes nós não obedecemos a palavra de Deus. Às vezes a gente desobedece numa coisinha aqui, uma coisinha ali, vai acumulando coisas, você vai fazer uma avaliação: poxa, eu devia ter feito aquilo ali, eu sabia que aquilo que Deus que queria que eu fizesse, mas eu não fiz, olha o que deu. Olha os discípulos, eles obedeceram Jesus. Jesus disse para se organizar em grupos de 50, o que eles fizeram? Foram lá e fizeram o que Jesus falou. E se eu e você obedecemos a Jesus em tudo que Ele fala, nós podemos ter a certeza, a ansiedade, a tensão diminui. Quando se fala em valores financeiros, quando se fala em crise financeira, muitas pessoas estão preocupadas. Mas quando Jesus vem ensinar sobre os valores nessa vida, se a gente tendo o que comer e o que vestir, ficar com isso satisfeito, o problema é que às vezes nós não ficamos satisfeitos, e vamos correr atrás de coisa, atrás de coisa, atrás de coisa, e essas coisas, ansiedade, preocupação, ansiedade, preocupação. Então, Jesus, Ele nos ensina o caminho para diminuir a ansiedade, a tensão. Agora no versículo 16, Jesus vai tomar os 5 pães e os 2 peixes, vai olhar para o céu e vai dar graças, e vai repartir esse pão. Quando você saiu de uma ansiedade, de uma preocupação, quantas vezes você parou para agradecer? E mais, dar graças ao Senhor por aquilo que já tem. Ele tinha aqui em suas mãos 5 pães e 2 peixes. Então, deem graças por aquilo que já tem, porque a nossa ansiedade é gerada pelas expectativas daquilo que nós não temos muitas vezes. A saúde, às vezes vem um diagnóstico sobre alguma coisa que é difícil lutar, mas deem graças por aquela parte da saúde que você tem, que vai te ajudar a lutar contra aquela parte que não está boa. Nós precisamos aprender a dar graças por aquilo que nós temos. Então, dentro da ansiedade, da preocupação, nós vamos pontuar aquilo que está gerando a preocupação, mas não vamos esquecer daquilo que nós já temos. Não vamos esquecer daquelas bênçãos que nós já temos, porque às vezes a gente foca na preocupação, às vezes foca na ansiedade, mas nós esquecemos daquilo que nós já temos. Interessante que para os discípulos, no versículo 13, temos apenas, para os discípulos era apenas isso, mas para Jesus era o suficiente. Para Jesus era suficiente. Então nós temos que aprender, para diminuir a tensão e a ansiedade, olhe por aquilo que você já tem, foque naquilo que você já tem, foque na sua, tudo aquilo que você vê, que você dá graças. Então pense nas coisas que Deus já tem te abençoado, isso vai diminuir a tensão. E comece a agir confiando no impossível. Se você então e eu aprendemos a dar graças por aquilo que nós já temos, e agora nós sabemos que a nossa ansiedade, a nossa preocupação, nós não vamos poder mover nada, porque se uma vez que entregamos na mão do Senhor, pronto. Agora nós vamos aprender aqui no texto dizendo que
Em seguida, versículo 16, em seguida, entregou aos discípulos aqueles pães e os peixes, e os discípulos olharam para os cestos, conferiram ver se tinha 5.000 pães ali certinho, contaram tudo primeiro, depois contaram os peixes, ver se tinha tudo suficiente. É isso que ele fez? Não. Os discípulos não conferiram, vamos conferir então, vamos ver se o pão vai dar para todo mundo. Não. Jesus, eu não sei como é que Jesus fez. Uma das coisas que eu quero perguntar quando eu chegar lá, eu quero perguntar: Senhor, como é que foi aquele negócio do pão? Ele ia pegando um, o outro ia saindo por baixo do cesto? Não sei, mas só sei que os discípulos começaram a entregar pão e pão e pão, e o pão foi saindo. Eu não sei como é que foi, mas eles confiaram. Jesus deu graças, entregou para eles, e eles começaram a repartir o pão. Eu não sei se eles arrancavam um pedaço de pão, na hora que eles arrancavam o outro já tinha brotado outro pedaço. Eu não sei como é que era, mas o fato é que quanto mais eles repartiam, mais pão tinha para repartir. Quanto mais peixes repartiam, mais tinha para repartir, tanto que sobrou. Isso mostra a confiança. A confiança. Então nós precisamos, quando nós estivermos no momento de tensão e ansiedade, nós precisamos descansar no Senhor e confiar nele. Agora, como é, Senhor, mas me explica como é que o Senhor vai fazer isso? Não peça explicação não, porque coisa impossível, isso é com Deus, porque tem coisas que nós não vamos ter explicação mesmo. Você quer ter a explicação para depois Deus agir? Olha, não é isso que ele está mostrando. Ele está mostrando que se você descansou nele, agora haja, foque naquilo que você já tem, positivo, pense nas coisas positivas, pense no Deus que está com você, pense que Jesus está ali. Se organize, sente um pouco, medite na situação, organize, faça os planejamentos, confie no Senhor, obedeça. Se Jesus está dizendo, então faça isso, então faça exatamente o que Ele está dizendo. Porque, irmãos, nós estamos vivendo momentos de ansiedades, tensões em nosso país, no mundo inteiro, mas precisamos confiar no Senhor sempre. Você que está aqui hoje, está nos visitando, e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você não desceu nas águas do batismo, e você também anda ansioso por muitas coisas, eu quero dizer para você que Jesus é este que quer entrar na sua vida, através do sepultamento nas águas do batismo. Ele quer entrar na sua vida porque Ele quer ajudar você a administrar a sua ansiedade também. Mas começa, para aqueles que ainda não foram batizados como a Bíblia ensina, tudo começa quando você entrega a vida para Ele e é sepultado nas águas por meio do batismo, e ressuscita uma nova vida para o perdão dos pecados e receber a presença do Espírito Santo. E eu quero convidar você que está aqui nesta manhã, se você não fez isso ainda, venha me procurar depois dessa pregação. Eu quero ajudar você. Eis a água. O que pode impedir você de ser batizado? Então, que Jesus possa entrar na sua vida, para te ajudar também a administrar a ansiedade. E para você, irmão, irmã, vamos terminar agora com uma passagem que todos conhecem muito bem quando se fala sobre ansiedade, Filipenses capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 6 e 7, e vamos terminar ouvindo o que o Espírito Santo nos deixou aqui escrito. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler os versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais uma vez
o Senhor nos dá esta oportunidade de aprender diretamente do Senhor como nós devemos viver, Pai, para que possamos diminuir a ansiedade, a tensão, as preocupações, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o Deus presente, o este que está sempre presente conosco. Que o Senhor nos ajude, Pai, a olhar para as coisas que são positivas na nossa vida, nos ajude a sentar um pouco, a organizar a nossa vida, saber que o Senhor está conosco. Nos ajude, Pai, por favor, a entender que o que nós já temos, Pai, é tanto, que estando com o Senhor é tanto, e que nós precisamos obedecer ao Senhor, precisamos confiar e agir dentro da confiança que nós temos com o Senhor. Nós oramos ao Senhor, te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.